Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa formação para coroinhas, aliás, para cerimoniários, perdoe-me. Para coroinhas já tem uma formação completa aqui no canal, completa mesmo, de tudo que o coroinha precisa saber: ano litúrgico, cores litúrgicas, vestes, objetos, livros, partes da missa, tudo que ele precisa saber. Já tem uma formação completa para coroinhas. Muitas pessoas ainda perguntam, falam, grava um vídeo sobre tal. Eu falo, gente, já tem no canal, é só pesquisar. Agora nós estamos continuando a formação para cerimoniários, que eu não iria fazer, mas vendo a necessidade de ter pelo menos um pouco do que eu sei, ter alguns vídeos explicando sobre, compartilhando um pouco do meu conhecimento, que é pouco, eu comecei a fazer essa formação. E agora nós ainda estamos na primeira instrução, no primeiro documento que nós estamos vendo na formação, que é o Sacrosanto Concílio. E agora a aula 2, já tivemos a aula 1, que foi sobre a apresentação, o que é o cerimoniário, como seria a nossa formação. Essa do Sacrosanto Concílio é a aula 2 e nós estamos agora na parte 3. Já teve a parte 1, que foram os primeiros capítulos, a parte 2, que foram os capítulos do meio, se não me engano, segundo e terceiro, e agora nós vamos finalizar com a aula 2, parte 3, com os últimos capítulos aqui, que são bem poucos. Um sobre o ano litúrgico, o outro sobre a música sacra e o outro sobre a arte sacra e as ofertas litúrgicas. Começaremos então logo aí, como vocês estão vendo, pelo número 104, falando sobre os mártires e os santos. Esses são alguns pontos do capítulo 5º que fala sobre o ano litúrgico que eu quis destacar. Não passei muito para os slides, muita coisa desse capítulo, porque é algo mais simples, como vocês já sabem. Repito também que vocês devem ler, e eu já nessa formação já expliquei, já ensinei como vocês podem estar baixando este livro na internet. É bem pequenininho, só tem 28 páginas. Então vamos lá. O ano litúrgico, como você já sabe, ele é diferente do ano civil. Existe o ano civil, o ano letivo, que é o da escola. Existe também o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele não começa no dia 1º de janeiro, como o ano civil, ou no dia 5 de fevereiro, como o ano letivo, que algumas escolas iniciam o seu ano letivo. Mas o ano litúrgico, ele começa quase no final do ano civil, ou seja, lá por novembro e início de dezembro. Começa com o primeiro domingo do Advento e termina com a festa de Cristo Rei, que pode ser o 33º ou 34º domingo do tempo comum. Então vamos lá, sobre o 104, fala o seguinte: os mártires e os santos. A igreja inseriu também no ciclo anual a memória dos mártires e de outros santos. Isso quer dizer o seguinte: durante o ano litúrgico, a igreja ela foi colocando algumas festas. Começou ali com o Natal, o nascimento de Jesus, aí depois foi o crescimento dele, a pregação dele, ele começando a fazer sua missão, etc e tal, a sua paixão, morte, depois a sua ressurreição, que é a Páscoa, que é o centro do ano litúrgico, em vez não é o Natal, mas sim a Páscoa, e aí depois a sua ascensão aos céus e a continuidade durante o tempo comum, que é a esperança, que nós esperamos a sua segunda vinda, e aí começa tudo de novo. Mas durante esses mistérios da vida de Cristo, a igreja também inseriu a vida dos santos, a vida da Virgem Maria, a vida dos santos mártires e não mártires, etc. Tendo atingido a perfeição pela a graça multiforme de Deus, alcançado já a salvação eterna. Cantam a Deus no céu, louvor perfeito, intercedem por nós no céu por nós. Ao celebrar o dia do Natal, daqui é uma parte importante que eu destaquei: dia do nascimento para o céu dos santos. Se vocês forem perceber, normalmente, sempre quando, por exemplo, um santo, um mártir, a festa dele é celebrada no dia do martírio dele. Dos santos é sempre celebrado no dia da morte do santo. Por quê? Porque é o dia do Natal do santo, mas não o Natal nesta vida, neste mundo, mas o Natal para a vida eterna, ou seja, o nascimento dele para a vida eterna. Vamos estudar isso daí também lá no Instrução Geral do Missal Romano, mas é seguinte, na formação, que pode mudar, não pode ser na data do falecimento, pode ser na data do nascimento mesmo para a vida aqui no mundo, pode ser também para uma data em que foi importante para o santo, etc. Mas normalmente sempre é no dia da sua morte. Já o número 105 fala sobre os outros elementos do ciclo litúrgico. Finalmente em várias épocas do ano, segundo as instituições tradicionais,
a igreja realiza a formação dos fiéis por meio de piedosas práticas corporais e espirituais da instrução, da oração e das obras de penitência e misericórdia. Por exemplo, as procissões, procissões de Corpus Christi, e as igrejas particulares também de cada país, com as suas conferências episcopais, que no caso do Brasil é a CNBB, a Conferência Episcopal de Bispos do Brasil, CNBB. Ela, de vez em quando, ela realiza também algumas campanhas para piedosas práticas corporais, espirituais também. Cada diocese também formula o seu jeito, tem as suas práticas. Isso daí também é permitido pela igreja, sim. Principalmente no tempo da quaresma, eles fazem muitas campanhas que tem mais relação com misericórdia, com conversão, etc. Lógico, se essas campanhas são voltadas para uma ideologia que não tem nada a ver com a igreja, aí já é outra história. Aí não tem nada a ver com o que está escrito aqui. O parágrafo 106 fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. Claro que tem a Páscoa, que é o centro do ano litúrgico, a Páscoa. Só que aí, todos os domingos, nós temos a memória da ressurreição de Cristo. Então, todos os domingos são Páscoa. Por isso, todos os domingos são tidos como solenidades. Por isso, como nós vamos estudar também adiante, sobre o domingo, sobre a solenidade, todos os domingos eles têm eles começam no entardecer do dia anterior. Ou seja, a partir do sábado à tarde já é domingo. Tanto é que nas missas dos sábados à noite é realizada a liturgia da missa do domingo, tá ok? Porque é uma solenidade, e toda solenidade já é antecedida com as primeiras vésperas do dia anterior. Por isso não se atemponham outras celebrações que não sejam de máxima importância, porque o domingo é fundamento e o centro de todo o ano litúrgico. Por exemplo, se cair uma memória no domingo, uma memória que seja obrigatória no domingo, porque tem memória facultativa e tem obrigatória, que nós vamos ver também sobre a instrução geral da missão romana, isso daí. Se cair uma memória obrigatória no domingo, esquece a memória e vai ser celebrada a missa solene, que é do domingo, porque todo domingo é solenidade, ok? No sábado à noite, mesma coisa. No sábado à tarde, mesma coisa. Agora, se essa memória for, por exemplo, do seu padroeiro, aí vocês podem fazer o seguinte: vocês vão celebrar a missa do domingo durante o dia do domingo, ou o sábado, e normalmente na minha paróquia as procissões, que o padroeiro sempre tem procissão, é feita às 5 horas da tarde. Então todas as missas dominicais são rezadas como do domingo normalmente, só que do domingo à tarde, 5 horas da tarde, não é celebrada a liturgia do domingo em si, mas a liturgia do santo, o nosso padroeiro. Então tá aí a diferença. Ou também pode ser feito o seguinte, como a instrução geral da missão romana diz, essa memória, essa festa, ela pode ser antecedida para o sábado de manhã, ou então pode ser feita no domingo, na segunda-feira. Acontece o seguinte: a solenidade ela não pode ser substituída, a não ser que por nenhuma memória e nenhuma festa. Nenhuma memória. Ok, agora nenhuma festa. A festa está acima da memória. Festa de São Tomé, festa dos Santos Apóstolos, festa de Nossa Senhora, festa de algum santo, festa... só pode ser substituída se for pela festa de Jesus. Por exemplo, festa de Jesus, a Assunção do Senhor, festa de Batismo do Senhor, etc e tal. As festas do nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode substituir o domingo, sim, a não ser que esse domingo seja da Quaresma, do Advento ou da Páscoa. Aí não pode ser substituído. Sagrada Família, por exemplo, pode substituir, que é no Natal, mas fora isso não pode, ok? Em algumas ocasiões, por exemplo, São Pedro e São Paulo pode ser celebrada no domingo em alguns países, porque a Santa Sé ela disponibilizou isso, já que em muitos lugares, em muitos países, as pessoas trabalham no dia de semana, e se for para deixar para fazer na segunda-feira, que seria o correto, digamos assim, muitas pessoas iriam faltar por causa do trabalho, etc e tal, e aí não iriam cumprir o preceito e acabariam estando em pecado. Ou então não estariam não em pecado mortal, porque por causa do trabalho e tudo mais tinha uma justificativa, mas queriam participar da festa e não pôde por causa do trabalho, então ela deixou fazer no próprio domingo. Esse ano, por exemplo, a festa de São Pedro e São Paulo foi no domingo, né? Mas em alguns locais que tem uma devoção muito forte, como por exemplo aqui no norte do Brasil, na Amazônia, muitos pescadores e tal, tem uma devoção, e aí na minha paróquia foi celebrada na própria terça-feira mesmo, no dia 29 de junho mesmo. Então vamos partir para
o capítulo 6, que diz o seguinte sobre a música sacra, no parágrafo 112, música sacra e liturgia. A tradição musical da Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica, é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte. A música, isso. Sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Parte necessária ou integrante da liturgia solene. Uma solenidade que não tem canto não pode ser uma solenidade sim, mas normalmente não acontece, porque solenidade, gente, tem que ter canto. Solenidade, o canto ele é parte integrante, é parte necessária de uma liturgia solene. É certo que durante a semana, quando não tem cantor nem nada, alguma coisa do tipo, pode ser feita uma missa sem cantores, sem música, mas numa solenidade é preferível ter música, ok? A igreja ela aprova e aceita no culto divino todas as formas de verdadeira arte, que dotadas de devidas qualidades. Não pode ser qualquer música por aí colocando também dentro da igreja, ok? Não é qualquer instrumento também. Nós vamos ver já sobre isso. Já no parágrafo 116 fala sobre o canto gregoriano e o canto polifônico. A igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana, nós vamos ver isso também na Instrução Geral do Missal Romano, o canto gregoriano. Por isso, em igualdade de circunstâncias, terá o primeiro lugar nas ações litúrgicas. Muitas pessoas querem colocar o canto gregoriano em último lugar. Não, o canto gregoriano é a última opção. Tem que cantar coisa que a gente entenda. O canto gregoriano é a última, lá embaixo. Mas pessoal, existem músicas em português que é em melodia gregoriana. Gregoriano não é um idioma. É certo que a maioria das músicas gregorianas são em latim, porque foi a língua da igreja usada por muitos tempos e até hoje é utilizada dentro da igreja. Porém, existem em português músicas em melodia gregoriana que são lindíssimas, muito mais lindas do que as músicas brasileiras que são tocadas na missa hoje em dia. Muito mais linda mesmo. O canto gregoriano ele é tão belo, ele não tem nem como se comparar com outro canto. Ele é muito belo. Outro gênero de música sacra, especialmente a polifonia, de modo algum serão excluídos na celebração dos ofícios divinos. Olha aí, o ofício divino que nós já vimos, que é a liturgia das horas, desde que estejam em harmonia com o espírito da ação litúrgica. O 118 fala sobre o canto religioso popular, aí já é outra história. Promova-se com empenho o canto popular religioso, de modo que os fiéis possam cantar tanto nos exercícios piedosos e sagrados como nas próprias ações litúrgicas, segundo o que as rubricas determinam. Então, aí está o canto popular também, né? Nós temos aqui nossos próprios cantos, nós cantamos nas nossas igrejas, nossas missas, que aí o povo pode cantar também e acompanhar. Mas o canto gregoriano, lógico, tem também ali como ser cantado pelo povo, porque a partir do momento, mas o povo não vai entender, o povo não sabe cantar em latim e tudo mais. Mas se não tiver uma pessoa para dar o primeiro passo, eles nunca vão aprender. Pessoal, eles nunca vão aprender. Tem que ter uma pessoa para dar o primeiro passo. Uma vez aqui na minha paróquia, a igreja até aconselha que isso se faça. Nós vamos ver na Instrução Geral do Missal Romano, que algumas partes da missa sejam cantadas em latim pelo povo. E aí, uma delas é o Pai Nosso. E aí, antes da missa, uns 10 minutos antes da missa, o padre falou, de terminar a confissão, e falou: vamos ensaiar o Pai Nosso em latim pra gente cantar na missa hoje, que era a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. E aí, ensaiou, o povo foi cantando. E quando chegou na missa, saiu tão bonito, gente, o povo cantou. Claro que não foram todos que cantaram, mas a maioria cantou, ficou aquela solenidade, só no violão, com o canto Pai Nosso em latim. Nossa, foi tão bonito, muito bonito mesmo. Então tem que ter uma pessoa para dar o primeiro passo. Conversa aí com o padre, com o pároco. Vai colocando aos poucos, não é para chegar colocando tudo assim, não. Coloca ação de graças primeiro, canta Anima Christi em latim. Aí depois pode começar, se o padre souber cantar também, o sinal da cruz no início da missa, a doxologia maior, o Pai Nosso. E aí vai indo, né? Claro que não é para transformar a liturgia toda em latim, não. Vai
começando, colocando aos poucos, porque o povo também deve participar. Aí alguns não vão sempre para a igreja, não sempre vão aprender, e alguns vão ter que cantar aquelas que eles sabem. Agora, o parágrafo 120 fala sobre órgão de tubos e outros instrumentos. Tenha-se em grande apreço na Igreja Latina o órgão de tubos. Aliás, que se eu não me engano, o maior da América Latina está no Mosteiro de São Bento. Se eu não me engano é da América Latina, do Brasil, acho que é da América Latina, da América do Sul. Está lá no Mosteiro de São Bento, é muito bonito. Muito bonito. Depois vocês pesquisam na internet. É um órgão muito bonito mesmo. Fica no coro do mosteiro, tem os tubos. É gigante, é imenso, é muito lindo. Instrumento musical tradicional cujo som é capaz de dar às cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus e para as realidades celestes. Eu não tive a oportunidade de ouvir o instrumento em si, a pessoa tocando, porque estava em construção, igreja e tudo mais, e aí não tinha ninguém dentro lá rezando nem nada, não tinha uma celebração. Mas eu ouvi, consegui ver, passei por perto também. E deve ser muito lindo as pessoas tocando, né, os monges, etc., tocando nas celebrações, no ofício divino principalmente. Quanto aos outros instrumentos, podem admitir-se no culto divino segundo o parecer e com o consentimento da autoridade territorial competente, conforme os artigos 22, 2, 37 e 40. Contanto que esses instrumentos sejam adaptados ou adaptáveis ao uso sacro. Adaptados ou adaptáveis ao uso sacro, correspondam à dignidade do templo, e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Agora eu vos pergunto, uma bateria, ela corresponde à dignidade do templo? Ela favorece a edificação dos fiéis? Ela é adaptada ou adaptável ao uso sacro? Ou será que uma bateria ela tem mais a ver com uma festa, com algo aqui no Brasil, algo que seja antilitúrgico, que seja uma festa mesmo no mundo, não é uma bateria com rock, etc. Não, bateria, gente, olha aí, a bateria ela não tem isso, o povo vai estar rezando e tocando a bateria ali, ele não vai se concentrar, não existe, pessoal, não existe. A bateria ela não corresponde à dignidade do tempo. O violão ele corresponde, se a pessoa souber tocar ele corresponde, também não vai fazer um barulho doido no violão, desafinado, aí não vai dar certo. Um piano, um teclado, aí sim, né? Uma guitarra, se a pessoa souber tocar guitarra de modo sacro, porque existem pessoas que vão tocar como se fosse uma bateria, um rock, não também daria certo. Agora, se for para tocar como violão, porque eu conheço aqui na minha paróquia um coroinha, que ele também é cantor, músico, ele usa o violão, aliás, usa a guitarra como se fosse um violão, ele usa ali as notas de violão, não fica tão pesado assim, fica adaptável. O número 121 fala sobre composições novas. Os compositores impregnados de espírito cristão devem ser sentir-se chamados a cultivar a música sacra e aumentar o seu patrimônio. Nós temos vários compositores aqui no Brasil, por exemplo, o Padre Zezinho, se eu não me engano, não sei muito bem desses cantores. Tem o Padre Zezinho, tem o Padre Marcelo Rossi, tem o Padre Reginaldo, tem o Padre Fábio de Mello. Tem vários padres e também tem outras pessoas não padres. Tem várias bandas também, né? Tem algumas bandas aí católicas que algumas músicas, não são todas delas, tá? Algumas músicas podem ser colocadas dentro da igreja, segundo aquelas instruções que nós acabamos de ver. Os textos destinados ao canto sagrado devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Não pode colocar qualquer canto, mas é católico, não pode. Por exemplo, de acordo com a doutrina católica, a doutrina católica afirma que tem quantos deuses? Existem quantos deuses para a igreja católica? Só um. Agora, aquela música lá, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, citou 3 nomes. Isso, segundo alguns padres e bispos da igreja aqui no Brasil,
é uma heresia. Por quê? Porque cita 3 nomes de 3 deuses: o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Somente, porém, nós só temos um Deus, então só deve ser citado um nome, que é o do Pai, mas é também do Filho e também do Espírito Santo, e não 3. Então seria uma heresia. E pense numa heresia grande, né? 3 nomes, 3 deuses, é uma heresia mesmo grande, enorme. Se for para cantar essa música, deveria ser cantado do seguinte modo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, etc, etc. Eu não sou muito bem cantar, com música eu não sou nada bom. Mas então vamos continuar aqui. Continuemos nós então no capítulo 7, falando, o último capítulo, né? Tem outro aqui, mas esse outro capítulo é só o apêndice, aliás, bem pequenininho. Vamos parar por aqui no capítulo 7, que fala sobre a arte sacra e as alfares litúrgicas. Vimos agora há pouco o ano litúrgico, a música sacra, e agora sobre a arte sacra e as alfares litúrgicas. Claro que música também é arte, mas isso aqui refere especificamente àquela arte material. Vamos lá. 123, parágrafo 123, fala sobre o estilo artístico. A Igreja nunca considerou como próprio um particular estilo artístico, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e condições dos povos e as exigências dos vários ritos, criando deste modo, no decorrer dos séculos, um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo e a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com devida honra e reverência às exigências dos edifícios e ritos sagrados. Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico da glória que os grandes homens elevam à fé católica em séculos passados. Ou seja, a Igreja nunca obrigou ninguém a ter uma arte própria em todo o mundo. Sempre cada local tem sua arte. Cada povo tem a sua arte, e desde que eles não firam a fé católica, eles podem ser usados. 124 fala sobre as obras belas apropriadas para os lugares sagrados. Os ordinários, ou seja, os próprios bispos locais, ao promoverem uma verdadeira arte sacra, busquem mais a nobre beleza que a mera sumptuosidade. Isto deve aplicar-se também às vestes e ornamentos sagrados. Tem que ser uma beleza nobre, mas também não pode ser aquele negócio assim pegando fogo, né? Tem que ser algo simples e nobre. Tem que ser algo belo também, não pode ser algo feio, né? Tem que ser algo belo. Tem que ter bem cuidado, e procurem cuidadosamente os bispos que sejam excluídos dos templos e outros lugares sagrados as obras artísticas contrárias à fé. Vai botar uma obra lá dentro da igreja que é contrária à fé. Por exemplo, a imagem de algum orixá dentro da igreja católica, não. Vai colocar no terreiro de Umbanda, no terreiro, não sei de que, mas dentro da igreja católica isso não é permitido, porque não é católico, é contrário à fé católica, aos costumes e à piedade cristã, e ofendem o sentido verdadeiramente religioso. Então, tudo isso deve ser excluído, quer pela depravação das formas, quer pela insuficiência, mediocridade ou falsidade da expressão artística. Então não pode colocar nada que seja católico como uma imagem de um santo dentro da igreja. Tira e acabou. Ah, mas é um ídolo pagão. Não, não pode. Tira. É um ídolo indígena, o ídolo do Oriente, do Ocidente, etc. Tira e acabou, ok? 125 fala sobre as imagens sagradas. Mantenha-se firmemente a prática de expor imagens na igreja para a veneração dos fiéis, mas em número moderado, né? Não pode ser aquele negócio de várias imagens. Só que aí cada caso é um caso. Existem algumas comunidades no interior, principalmente aqui na minha região, que tem muitas imagens dentro da igreja, muitas imagens mesmo. E eles amarram também um laço, uma fita, simbolizando a oração. Uma pessoa vai lá, faz uma oração, um pedido à imagem, e amarra uma fitinha. A outra pessoa vai lá e amarra a fitinha também. E aí as pessoas de fora que veem isso, tem algumas imagens também que eu posto sempre nas redes sociais. Se vocês forem ver, vocês vão achar lá, né? No Instagram, por exemplo, o meu Instagram é thiagovictor, @2017, vocês vão encontrar. Aí as pessoas ficam falando, terreiro de macumba, não sei o que, tira isso da igreja, tira isso da capela, tira isso não sei o que, cheio de imagem, parecendo um terreiro. Não, gente,
Vocês têm que saber que cada caso é um caso. Essas comunidades, essas capelas, dessas comunidades aí pequenas, não tem outro lugar para colocar as imagens. A capela é o lugar mais seguro para elas. Então todo mundo que recebe uma imagem, que ganha uma imagem, quando a comunidade em si ganha uma imagem, vai para dentro da capela, né? E não tem assim um suporte na capela. A maioria não tem nem parede para colocar o suporte, né? Não tem um suporte, então fica tudo em cima de um altar, que só tem um na igreja. Nem banco na maioria das vezes possui, nem banco tem. Nem banco a igreja possui, a capelinha possui. Então fica todas essas imagens em cima do altar e fica aparecendo ali como se fosse um terreiro de macumba, mas não é, tá? Então cada caso é um caso. Tome muito cuidado quando vocês forem ver alguma coisa, uma imagem na internet, ou procure sempre entender o que aconteceu ali para ter aquilo, tá ok? Não vão sair por aí chamando todo mundo de herege. Parágrafo 128 fala sobre a legislação sobre a arte sacra, que é alguma coisa mais legislativa. Sejam revistos o mais depressa possível, juntamente com os livros litúrgicos. Daí, no passado, como sempre falo para vocês, aconteceu lá no Concílio Vaticano II, então por isso que ele fala, sejam revistos o mais depressa possível. Isso porque a igreja naquela época estava reformulando a liturgia, e por isso que é sempre tendo isso aqui, esse modo aí. Porém, ainda vale para os dias de hoje. Os cânones e estatutos eclesiásticos relativos às coisas externas que referem ao culto, sobretudo quanto à construção funcional e digna dos edifícios sagrados, a construção e a forma dos altares, a nobreza, disposição e segurança dos sacrários, a dignidade e funcionalidade do batistério, a conveniente disposição das imagens, a decoração e ornamentos. No que se refere à matéria e forma dos objetos e das vestes sagradas, concede às conferências episcopais das várias regiões a faculdade de fazer adaptações necessárias e costumes dos lugares. Então, cada localidade vai manter ali a sua adaptação. Agora, sobre uma coisa importante também, a segurança dos sacrários. Sempre todos os sacrários das igrejas devem ter, pelo menos atrás dele, pelo menos 2 paredes. Uma parede onde vai ficar o sacrário grudado, e atrás dessa parede deve ter outra parede. Em alguns lugares não tem essa dupla parede, mas tem uma viga. Então tem a parede e tem a viga bem atrás onde fica o sacrário. Isso é questão de segurança. O sacrário também, em si, não pode ser um sacrário qualquer. Tem que ser um sacrário com a chave, ficar trancado e bem seguro para evitar vândalos, para evitar sacrilégio, etc. Então, pessoal, esta foi a nossa formação sobre a instrução Sacrosanto Concílio, e nós vamos ver também em seguida sobre a instrução geral do Missal Romano. É o seguinte, como eu falei para vocês na apresentação da formação, que eu passei para vocês o cronograma. A primeira aula seria, que aconteceu já, o que é o cerimoniário que ele faz. A segunda aula sobre a instrução do Sacrosanto Concílio, que eu mesmo iria explicar, então o próprio coordenador, quem vai fazer a formação com a cerimoniária, quem é coordenador, quem for fazer, vai apresentar, ou então o padre. No meu caso foi o meu padre que apresentou, então aqui eu estou apresentando para vocês. Mas as outras formações, os próprios formandos iriam apresentar. Então, se você é coordenador e está assistindo essa formação para passar para os demais, faça o seguinte: distribua a instrução geral do Missal Romano e apresente e fale para eles, como já falei semanas atrás eu falei sobre isso. Distribua a instrução geral do Missal Romano para eles lerem. Eles vão ler, vão fazer um slide se eles quiserem, se não quiserem só marcam a mesma instrução ali, e vão apresentar eles mesmos, né? Eles mesmos vão apresentar. Então, se você é coordenador e está fazendo essa formação, peça para eles mesmos apresentarem, porque fica mais fácil para eles aprenderem. Eles vão ler e vão ter que explicar. Isso é mais fácil para eles entenderem melhor, ok? E aí as outras também eles mesmos vão ler. Vamos ver sobre a liturgia romana e a enculturação, e nós vamos ver também sobre sacramento, redemptione sacramento, sacramento da redenção, que é outra instrução também bem pequenininha. Todas essas eles vão ler e eles vão explicar para o coordenador, para o padre, se o padre que puder participar, para os coroinhas, se puderem ir, e para outras pessoas da comunidade que também, se quiserem ir, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui também no canal. Porém, se vocês puderem, vocês façam o que eu falei para vocês. Aí eu só vou apresentar aqui para aquelas pessoas que já fizeram uma formação, mas não foi uma formação muito profunda e querem uma formação melhor. E tem outras pessoas também que não tem mais o tempo de ler os livros.
mesmo que sejam bem curtos, não tenho mais tempo também de fazer essa apresentação, preciso dessa formação o mais rápido possível, então eu vou continuar gravando os vídeos. Então paz e bem, e até a próxima sobre a formação de cerimoniais, que vai ser sobre a instrução geral do missal romano. Paz e bem.